Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa massa de chocolate amanteigada que é simplesmente perfeita. Ela é ótima para os bolos decorados e fica aquela massa, gente, que tem estrutura, mas também massinha do jeito que a gente gosta. E antes de iniciar a receita, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, porque isso ajuda muito aqui no crescimento e aí eu consigo trazer sempre mais conteúdos para vocês. Então eu vou começar colocando na batedeira o meu açúcar. Poderia estar usando cristal, mas eu tenho preferência pelo mascavo, por ser uma massa de chocolate, e o açúcar mascavo, ele vai ajudar a realçar o sabor do chocolate, tá? Em seguida, eu vou acrescentar a minha manteiga no ponto pomada, que é esse ponto aí que vocês estão vendo no vídeo, tá? Ela tá na temperatura ambiente, mas tá um pouquinho amolecida, tá? Se o lugar que vocês estiverem fazendo for um lugar muito frio e a massa estiver durinha, pode colocar no micro-ondas alguns segundinhos apenas, tá? Não pode derreter, é só para ela ficar nesse pontinho pomada mesmo. Logo em seguida, a gente vai iniciar aí o processo de cremagem. A cremagem, gente, é quando a gente bate o açúcar com a manteiga até formar um creme levemente esbranquiçado. No meu caso, como é o açúcar mascavo, ele vai clarear, mas não vai ficar um creme branquinho, né? Porque o açúcar já é escuro. Então, a gente começa esse processo na velocidade mais baixa da batedeira e vai aumentando, tá? Para não sair voando aí açúcar por toda a sua cozinha. Depois de bater bem, aproximadamente uns 5 minutos, percebam que já mudou de cor, tá levemente esbranquiçado, mais fofinho, tá? E esse é o nosso ponto da cremagem. Se você estiver fazendo com açúcar cristal, esse creme vai ficar bem branquinho mesmo, tá? Tem umas bolinhas aí que é do meu açúcar mascavo, é a característica do açúcar. Eu não peneirei, tá? Não tem necessidade. Quando a gente adicionar os próximos ingredientes, ele vai desmanchar e vai ficar completamente uniforme. Feita a cremagem, nós vamos incorporar os ovos da nossa receita. É importante fazer isso na velocidade baixa da batedeira e sempre incorporar um a um, tá? Para evitar com que esse creme talhe. Se acontecer de talhar também, não tem problema que no final das contas vai dar tudo certo, tá? Mas assim a gente evita, como o ovo é mais aquoso e essa nossa base ela tem muita gordura, se a gente acrescenta os ovos todos de uma vez, tem esse risco de não incorporar tão bem e acabar talhando, tá? Por isso que a gente vai fazendo o processo bem lentamente, um a um, e aí depois a gente aumenta a velocidade da batedeira e bate bem até homogeneizar por completo. A próxima etapa consiste em agregar os ingredientes secos, com exceção do fermento, tá? Olha como que ficou a incorporação aí dos ovos na nossa cremagem. Então, agora a gente vai entrar aí com a farinha de trigo e com o cacau em pó, tá? Nesse momento, eu prefiro fazer fora da batedeira, porque eu acho que a massa fica um pouco mais macia. Então, eu vou adicionar toda a minha farinha de trigo, uma farinha de trigo de boa qualidade, tá? Então, não precisa peneirar. E eu vou aproveitar o próprio batedor da batedeira para servir de fouet, tá? Então, eu acrescento aí a farinha de trigo, o cacau e vou misturar esses ingredientes lentamente, tá? Até homogeneizar por completo. Se preferir, pode pegar o fouet. Essa massa ela é um pouco mais pesada, tá? A gente vai agregar o líquido ainda, mas enquanto a gente mistura esses ingredientes secos, ela fica mais pesada. Então, pode pegar um fouet se tiver com dificuldade e vai aí misturando dessa forma que eu estou fazendo aí no vídeo, tá? Sempre de baixo para cima para poder homogeneizar por completo. Massa homogeneizada, peguei uma espátula aí para facilitar, tá? Para mostrar para vocês, esse é o ponto que ela deve ficar. Perceba que a massa ela não cai da minha colher, tá? Fica uma massa bem espessa. E agora a gente vai entrar com o líquido, tá? O líquido que eu estou utilizando, gente, é o café. Isso mesmo, aquele café que a gente faz toda manhã, o cafezinho, porém ele tá sem açúcar, tá? Eu vou deixar todos os ingredientes descritos aí na legenda do vídeo. Se não quiser utilizar o café, pode utilizar leite, tá? Porém, gente, essa mistura de açúcar mascavo e café realça completamente o sabor do chocolate do bolo. Não se preocupem, não vai ficar gosto de café, tá? O café tem que ser sem doce e ser um café mais fraco, tá? Não pode ser aquele café fortão, não. Normalmente eu já utilizo o que eu tenho em casa, que já normalmente não é adoçado, a gente não faz o café aqui com doce. E se ele estiver muito forte, eu acrescento um pouquinho mais de água, tá? E aqueço ali a quantidade que eu preciso.
Então, agora a gente vai misturar tudo, tá? Dei ali uma homogeneizada com a minha espátula e vou pegar novamente o batedor Globo da minha batedeira para poder conseguir homogeneizar melhor. Então, fica uma massa muito feia quando a gente acrescenta o líquido. É assim mesmo, tava parecendo uma lama, mas reparem como ela vai tomando forma novamente, vai ficando uma massa mais bonita, uma massa de bolo daquele jeito que a gente conhece, que é deliciosa. E depois de estar completamente homogeneizado, a gente vai acrescentar aí o fermento em pó, que é o último ingrediente que vai entrar nessa receita, tá? Então, a gente vai adicionar o fermento e vai mexer também, até com que ele se homogeneize por completo. Pode fazer isso tanto com a espátula ou com o batedor da batedeira, o jeito que vocês acharem melhor para incorporar esse fermento. O importante é que ele fique totalmente homogeneizado aí na sua receita, tá bom? Agora é hora de untar as nossas forminhas. Eu estou utilizando 2 forminhas aro 15, tá? Essa receita rende um bolo aro 15, porém eu prefiro dividir a massa em 2 tabuleiros, porque essa massa é uma massa amanteigada, tá? Então, para ficar mais fácil ali o crescimento, eu divido em 2 aros 15, tá? Então, eu unto ali o fundo da minha forma, sempre apenas o fundo, utilizando desmoldante spray, e depois eu acrescento ali toda a minha massa nessa forma e vou levar para o forno para assar por aproximadamente 30 a 35 minutos ou de acordo com o forno, tá? O que eu falo sempre é que quando começa a dar aquele cheirinho de bolo pela cozinha, já tá na hora de olhar como que está ficando essa belezinha. Passados 35 minutos, eu vou conferir se a minha massa já está assada e basta eu apertar levemente e se a massa afundar e voltar, é porque o meu bolinho já tá assado e já pode sair do forno, tá? Então, eu vou aguardar esse bolinho, vou tirar do forno, aguardar ele ficar morninho para desenformar. Com os bolinhos já mornos, tá? O ideal é que a gente desenforme com a massa morninha, tá? Então, eu vou pegar uma espátula ou uma faquinha e vou passar com bastante cuidado por toda a lateral para desgrudar esse bolo, tá? Se você sentir que o bolo ainda não está solto da forma, você pode fazer esse movimento aí com a espátula, que é um movimento de coloca a espátula e puxa levemente para ele desprender, tá? Porque às vezes ele fica um pouquinho ali grudado no fundo, mas nada com que atrapalhe esse desenforme. Então, eu já percebo ali que a minha massa está completamente solta e aí eu vou virar o meu tabuleiro. E, gente, olha o espetáculo dessa massa, tá? Ela tá morninha, o ideal é que a gente espere ela esfriar para poder utilizar. Mas olha, gente, aperta essa massa e ela volta. Ela tem muita umidade, mas também é aquela massa com estrutura, tá? Aquela massa que quando refrigerada, ela vai ter estrutura para fazer bolos de andares, bolos decorados e tem um sabor maravilhoso, tá? O chocolate misturado com o açúcar mascavo e o café, ele fica muito ressaltado. Eu recomendo que vocês façam o teste do jeitinho aí que eu expliquei para vocês com café e açúcar mascavo e depois me contem aqui como que ficou. Já tem uma outra receitinha aí no canal, onde eu ensino uma massa de cacau intensa também, que vai açúcar mascavo e café, porém em quantidade menor. Gente, essa massa é um espetáculo. Eu espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.